cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores. Neste momento, para a exposição do excelentíssimo ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, doutor e mestre pela PUC São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Com a palavra. Bom dia, senhores advogados, advogadas, presidentes dessa casa. Essa casa me traz também, assim como ao Chico, traz também muitas recordações, porque não aqui, não exatamente aqui, é a terceira vez que eu coloco os pés aqui, mas quando eu fui tomar posse no Superior Tribunal de Justiça, o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, me falou: olha, vai ter uma assembleia lá, o senhor não quer dar uma passadinha lá? Vou. Eu dei uma passadinha, estava a assembleia de todos os conselheiros do Estado de São Paulo para me fazer homenagem. Quer dizer, isso aqui, isso eu nunca vi que acontecer em lugar nenhum. Então, a primeira vez que isso aconteceu, e eu não consigo esquecer essa homenagem que eu recebi do OAB. Está lá a áurea lá, está pendurada no meu gabinete. Quem for lá vai ver que está lá pendurada. Então, a OAB foi muito boa para mim. Eu fui muito feliz durante o tempo que advoguei pouco, numa área muito boa, rica, lá em Santos, na minha cidade. Mas eu não gostava de advogar, né? Foi uma conversa que tive com o papai, quando eu estava para entrar, fazer uma minha opção de vida entre o antigo curso clássico científico, numa conversa que tive com o papai, vindo de uma família de médicos, na cidade de Santos, desde meu bisavô, meu irmão já fazendo medicina, e eu conversei com o papai num domingo à tarde, não esqueço disso de jeito algum, e papai falou para mim assim: não, você vai fazer direito. Susto que eu tomei na minha vida. Eu falei: direito? Estava certo que ia sair da boca dele, e ia sair: papai, vai ser seu filho, você vai fazer medicina. E é a primeira vez na vida que eu senti a mão do meu Santo Antônio comigo, e eu respondi assim para o papai: bem, papai, se eu tenho que fazer direito, eu quero ser juiz. Da onde isso brotou também, eu não sei. E até hoje não sei. Mas depois de 2 concursos frustrados, que eu achei que tinha ido bem, que é de lá convicto que tinha ido bem com um aluno, né? Aluno tem, não fui bem na prova, tal, não sei o quê. Mas tomei ferro em 2. E aí, no terceiro, que minha filha já tinha acabado de nascer, e eu ficava comigo mesmo no espelho. É uma coisa terrível isso que a gente passa, né? Que no espelho a gente não pode se enganar, né? Vai, Paulo, vai fazer o concurso? Não, não vou. Minha filha nasceu agora, que eu vou fazer com o Estado. Vai, 3 dias para acabar o concurso. Eu vim aqui no nosso TJão, fiz minha inscrição, e aí, com a caneta tinteiro, Parque 51, do meu avô, fiz a prova. Papel ao maço, Chico lembra disso. Mas aí eu escrevi pouquíssimo, sempre pouco, respondendo o mínimo possível. E aí, no final da arguição, né, que a gente ficava assim embaixo, né, ficava assim abaixo, lá na sala dos retratos, e o presidente da banca não argui nada, né, não argui coisa alguma. E ele começou assim a olhar para baixo, assim, para os outros, e eu preciso fazer uma explicação. Chico Barros foi conselheiro dessa casa, foi meu professor na Faculdade Católica de Direito de Santos. E o Chico Barros entrou no 2º ano, no primeiro dia do 2º ano da Faculdade Católica de Direito de Santos, e um terno de linho branco, fumando cigarro Charme, uma coisa elegantíssima, um baita de um advogado, com quem eu tive a graça e satisfação de trabalhar. Chico Barros entra na sala, daquele jeito, fala: quais são os livros do Código Civil? Código Civil 16. Ninguém sabe, também todo mundo se entreolha: pô, meu pai quer saber isso. Ninguém sabe, Não. Então, seguem as letras da Faculdade Católica de Direito de Santos. Porque além da parte geral que todo código tem, depois segue família, coisas, no dele dá uma bobadinha assim, obrigações e sucessões. Que legal, gostei disso. Bom, então eu estou fazendo o meu exame, acabou o oral, eu já estou achando que eu vou me levantar quando o presidente começou. Está todo mundo satisfeito? Todo mundo satisfeito? Tá, todo mundo satisfeito. Pois eu tenho uma pergunta para o senhor. Não sei jogar nada, mas eu fiz uma cara de jogador de pôquer tal para ele.
Pois não, presidente, às ordens de Vossa Excelência. Eu estou vendo aqui que o senhor advoga em direito marítimo em Santos. O senhor mexe com o Código Civil muito pouco, são normas específicas, né? Muito pouco. Mas o senhor mexe ou não mexe? É alguma coisa, né, presidente? Pois é, eu tenho uma dúvida aqui do senhor. O senhor pode me dizer quais são os livros do Código Civil? Eu abri uma boca para ele desse tamanho, parecia um jacaré rindo para diacho. Ele falou que eu era louco, sem dúvida. Falei, aí virou ampulheta, olha, essa ampulheta é minha. E tal, olha, fui falando em Santos, nascido em Santos, criado em Santos, vivido em Santos e tal. E fui criar a ampulheta, falei, o Santos já deu tantos embargadores, esse sodalista, então, quando está acabando, como eu fiz a faculdade de Santos, fazer que além da parte geral, família, coisa, obrigação de sucessões, pau, esse concurso passei. Então, hoje da guarda estava pegando na minha mão mesmo, né? Mas de 82, eu fui o 50º, estão vendo que eu não fui bem, não é? Mas passei. Eu quero fazer a saudação muito especial, com os agradecimentos por ter vindo aqui, ser convidado para vir aqui, ao Dr. Rodrigo Carpati, que nos preside, com muita satisfação, estou sendo presidido por Vossa Excelência. Cumprimento também o Dr. Fábio Ranada, mandando um beijo no coração do seu pai, foi me procurar para vir aqui, mandou um convite muito bonito, fico muito feliz. Uso a doutora Marcela, me permita, Maria Fraga Gundim, para saudar todas as mulheres presentes, também na sua pessoa, eu saúdo os meus alunos e alunas da Unib, que estão aqui faz tempo, isso no século passado, né? Mas então eu estou vendo todos bem felizes, porque a advocacia dá dinheiro mesmo. E tive a satisfação de ver aqui Chico Loureiro, meu substituto na comarca de Santo André. E como todos viram, né, ele é um Pelé dos gramados jurídicos. Assim, realmente todo mundo sabe que ele realmente é o Pelé dos gramados jurídicos. Estou extremamente feliz de ouvir. E é assim desde muito tempo. Vou pegar um pouquinho do gancho da fala do desembargador, porque tem uns assuntos muito interessantes. Terça-feira agora, terça-feira. Qual será o valor para a arrematação? O valor que foi levado era um valor de, valor de 582 mil e tantos reais. E foi arrematado por 182 mil pelo credor. Mas ele ficou lá um tempo, o devedor justiciante, ficou lá um tempo, e tinha que pagar um aluguel que é de 1%. Dá 5 mil e não sei quanto por mês, ficou mais de ano. Olha, não vai pagar. Não vai pagar. E a ministra Nancy Andrighi, relatora, fez um voto muito bonito, dando um nó na água, que eu nunca vi igual, para dizer, não, 0,5% está bom. Porque ninguém aluga mais que 4% do valor do imóvel, até 1%, então meio está bom. Foi uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí eu falei, passa um pouquinho, acabou de dar o voto brilhante, bom, bonito. Aí eu fui fazer um cálculo, rapidinho, o valor, quando foi adquirido o imóvel, porque quando está adquirido é aquela alegria, né? Todo mundo feliz, vamos para casa, casa nova e tal. Era 102 mil reais. Atualizado para a data em que começou a dívida, valia 190, pelo INPC, valia 196 mil. O leiloeiro estimou 582 mil. Eu não sei por que o leiloeiro estimou, não sei por quê, de onde veio isso. E a arrematação foi por 180 mil. Então, parece mais razoável, eu pedi vista, porque não dá, né? Sair da lei do 1% fica extremamente difícil desse 1%, né? Porque a lei diz que é 1%. Mas também não tem sentido o leiloeiro fixar em 582 mil reais. O valor imóvel, quando ele foi arrematado por 180, veio para a mão do credor por 180. Então, aí a gente poderia fazer um cálculo de 1% sobre algum desses valores. Mas isso aí fica para uma outra ocasião, porque isso aqui eu pedi vista, porque não concordei com isso de forma alguma. Não dá para ser 500 mil e arrematar por 180. Não dá mesmo. Esse negócio de obrigação própria terreno me chama muita atenção, que o desembargador falou, não podia. Uma senhorinha, no auge da pandemia, tinha um plano de saúde longevo, coisa antiga. E tinha sempre o boleto, pagava o boleto. Um belo dia na pandemia, ela não pagou um boleto.
não pagou um boleto. Aí logo veio aquela carta, a senhora está atrasada, tem que emendar essa mora em tanto tempo, e a senhora entra no SPC do SIC lá, tal, entra no... essas coisas de computador, que eu não sei nada disso. Eu falei, mas eu não sei mexer nisso. Tem uma letrinha desse tamanhico, para uma senhorinha, existe estatuto de idoso. Uma senhorinha, eu não sei mexer em computador, como é que ela vai saber mexer em computador? Pior, no mês seguinte, o plano de saúde mandou mais um boleto para ela. Aí cobrando, em vez de cobrar o que ela devia com a multa atrás da mora, não cobrou. E, pumba, olha, minha senhora, está rompido o plano, está desfeito. E o ministro Nancy Andrighi falou, olha, não pagou, entrou em mora, danou, não tem mais plano. Falei, não, pera, vamos ver isso aqui. É uma senhorinha, existe estatuto do idoso, vamos com calma, não é assim. Porque se eu não sei fazer o boleto, o normal das coisas é o venire contra factum próprio. Ele mandou um outro boleto, como se não tivesse nada. Então, ele estava admitindo que aquela senhora ainda era. Aí consegui virar o jogo e essa senhorinha, graças a Deus, está lá com o plano de saúde dela, feliz, imagino eu. E estamos esperando o Mário Sarrubo, né, com quem também lecionei lá na Unib, uma criatura espetacular. Bom, algumas coisas mais... sobre precedente que a gente tem que formar. O desembargador falou duas coisas aqui importantíssimas. Né? Tenho o precedente, o judiciário tem que colaborar sem dúvida alguma com isso. Mas o precedente foi uma bomba que jogaram para mim nas costas dos tribunais superiores. E explico. Quando foi daqui de São Paulo, veio um agravo, um pedido muito peculiar, um plano de saúde, dizendo, olha, aqui em São Paulo estão deferindo liminar para dar um determinado remédio, sob pena de prisão, não dá tempo nem de agravar. Precisa formar um precedente, sob pena de prisão do administrador. Aí eu fiz lá um precedente, audiência pública e tal, não sei o que, formar, né? Demorou quase um ano para dizer que a Anvisa não está obrigada a fornecer remédio que não esteja homologado lá por ela. Pronto. Vieram embaixo da declaração. Um ano depois, veio lá embaixo da declaração, o legislador não tem embaixo de declaração, acabou de mostrar o desembargador aqui, o desembargador não tem embaixo de declaração, se tivesse ele arrumava. Mas não tem, só tem para nós, o gardelão. E aí, veio embaixo da declaração, resolveu aqui, só aí então é que transitou e começou a valer a coisa. Tenho a impressão que, por mais que a gente queira fazer, é extremamente difícil. Bom, eu vou adiantar um pouco mais o que realmente eu tenho que falar. Quando a gente pensa em congresso de direito condominial, não há como não se passar pela propriedade, né? Aquela propriedade que a gente imagina hoje nos termos do que tem o 225 da nossa Constituição Federal, nos termos do que tem o nosso Código Civil, ou seja, uma propriedade que cumpra o seu papel social, a sua função social, seja socioambiental, positivamente, ou seja, sustentável, agradável, fraternal para todos nós. E essa é a ideia lá que tem nos 225 da nossa Constituição Federal e no 1228, para o primeiro do nosso Código Civil. De modo que, para nós, a propriedade tem que cumprir esse papel socioambiental. Nós temos o artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 22 da nossa Constituição Federal. E referidas normas, e aí eu volto um pouquinho para trás, estas normas se amoldam, por incrível que pareça, à Conferência das Nações Unidas, que nós tivemos, o Rio 92, que foi o embrião da Agenda 2030, que para nós é um documento maravilhoso, que nós temos muito que atentar para isto. Brotou, portanto, foi do Rio de Janeiro que brotaram essas ideias. E quando a gente fala de condomínio, alguns objetivos da Agenda 2030 são claríssimos para todos nós: erradicar a pobreza e promoção de uma vida digna. Mas ele lança as metas, são 17 metas. E quando a gente vê condomínio, sabe que as pessoas moram em condomínio, o presidente da mesa acabou de falar, algumas coisas são importantes lá dessas metas. Merece destaque. Água limpa e saneamento.
chega um apartamento, um ambiente condominial, em que nós temos, sei lá, 6 famílias vivendo. Chega numa passagem de ano, entram 20 numa casa, num apartamento, acaba a água. Nós temos direito a ter água. Está aqui, escrito isso. Energia acessível e limpa. Tanta gente tomando energia lá que acaba a luz, estoura tudo. Cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, agradáveis, fraternais. Está no preâmbulo da nossa Constituição isso. Combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, porque a gente tanto se preocupa com as florestas, e deve ser preocupante, mas tudo que se sabe de importância para nós estão nos mares, todos nós sabemos disso. Vida sobre a terra, evidente, e sobre a terra, vida digna, que fala na nossa Constituição, e nós vamos encontrar todas essas coisas, por incrível que pareça, né, muito antes na nossa Constituição Federal, quer no preâmbulo da nossa Constituição Federal, quer no artigo 1º da nossa Constituição Federal, nós encontramos muitas dessas raízes, tanto da Rio+92 como da Agenda 2030. É lá o artigo 1º que indica esses princípios, que indicam uma vertente para construir uma sociedade digna, uma sociedade livre, que erradique a pobreza e que tenha por base, no nosso Estado democrático, cidadania. E cidadania, para nós, é muito mais do que o ideal grego, né, da participação na comunidade. Cidadania, para nós, como diz a área, é o direito a ter direitos. A hora que nós aprendemos que nós temos direito a ter direitos, isso nós vamos mudar muito das nossas vidas, sem dúvida alguma. Esse é um grande princípio que nós precisamos. E se eu não estiver contente com o artigo 1º da Constituição Federal, nós vamos para o 3º da nossa Constituição Federal, que fala lá de erradicação da pobreza com todas as letras. E fala para nós, com todas as letras, promover o bem de todos. É assim que nós estamos vivendo. Mas eu não gosto do 1º e do 3º. Vai para o 170 da nossa Constituição Federal, que diz com todas as letras, mas com todas as letras, a respeito dos princípios da ordem econômica. Ela fala função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, busca do pleno emprego, tratamento favorecido às pequenas empresas e a soberania nacional com a função social da propriedade. Bom, então nós temos todo um arcabouço perfeito para isso e perfeito para a gente viver em condomínio e em paz. Nós temos casos lá que chegam ao STJ que são muito interessantes. Casos que a gente sabe de síndicos tiranos, né, que estão lá ocupando a sindicância há 10, 20, 30 anos, e lá não sai, ele faz do jeito que ele quer, porque a casa é dele. Então, é outra situação que precisaria haver um limite, né, no tempo do mandato, né, uma recondução, sei lá, porque não é possível viver dessa forma, né, a pessoa vai embora, foge, não tem jeito. Mas a gente tem uns casos interessantes a propósito do tema. Eu nunca me conformei com a posição que foi adotada pela seção, no sentido de que as associações de bairro e essas associações de condomínio não pudessem cobrar taxa daquele que não paga e usufrui dos benefícios. Eu e o ministro Salomão estamos lá, agarrados nisso. De uma certa forma, o ministro Vilas Boas Cueva, quando, no primeiro julgamento, disse que eu participei, o ministro Noronha, que estava na minha turma, aliás, a melhor turma do STJ, a 3ª turma, pode visitá-la, sabe, notoriamente é a melhor turma que temos lá. E o ministro Noronha falou, não, é dever de associação, está previsto na Constituição. Aí nós temos 2 princípios, né? Nenhuma lesão também deixará de ser apreciada pelo judiciário. Eu não sou obrigado a me associar, mas eu não sou obrigado a dar prejuízo para os outros, de forma alguma, não tem esse alvará na minha mão de dar prejuízo para os outros. Mas foi, pai, bate daqui, bate de lá, um debate muito bacana, gostoso, mas venceu a ideia de que não pode associar. E aí, eu tive que me curvar, né? Vencido, mas não satisfeito, né? Não convencido, vencido, mas não convencido. E tive que eu dar um voto no 15.22083 de São Paulo, 15.22083 de São Paulo, a respeito dessa... Isso antes da lei 13.4467. Tive eu que dar um voto, né, muito a contragosto, é precedente, para admitir, sim, sem dúvida alguma, porque a sessão acabou admitindo isso,
a sessão com cedilha, né, que para nós é o grupo, a sessão acordou no sentido de que, realmente, por força da Constituição, da não associação, não possibilidade de forçar a pessoa, não poderia cobrar a taxa. Fiquei quieto. E assim, não convencido, mas assim, fiquei nesse voto, até que finalmente veio a matéria, foi parar no Supremo Tribunal, e aí nas mãos do ministro Toffoli, foi o RE 695-911, também aqui de São Paulo. E aí tomou foros de repercussão geral, para conhecer a matéria, e começou mesmo da liberdade associativa de novo. Liberdade associativa, não, tal. Mas com a lei, desde que conste na convenção, ou que esteja até registro disso, desta convenção, então aí, a partir da lei, é possível sim constranger aquele da associação que pague as despesas ordinárias da manutenção daquele condomínio. Isso foi por maioria, ficando vencidos Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, que é da nossa terra, foi desembargador aqui, Rosa Weber, Barroso e Gilmar Mendes. Ficaram vencidos. Quer dizer que a coisa está apertada, mas já tomou foros, né, de repercussão, e aí, como a lei prevê essa possibilidade, ficou dito que os atos constitutivos da associação de imóveis e loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares dos direitos sobre os lotes, que anuíram com a sua Constituição, quanto aos novos adquirentes de imóveis. A tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro de imóvel, que é o mesmo problema que nós temos muito vivamente lá no Guarujá. O nome daquele loteamento do Guarujá, meu Deus do céu, depois da Covid, um caso sério. Bom, Jardim Acapulco. Obrigado. E aí, esse fui eu que comecei a bater primeiro. Falei, olha, eu conheço aquilo lá, aquilo tem registro, todo mundo querendo pular fora, né, do pagamento. Então, mas olha, aquilo tem registro. Não tem, não pode. Não, tá, aquilo tem registro, vincula, mas a associação não está no registro de imóveis que tem que pagar, porque, na verdade, aquilo ali, a associação se comprometeu com o município de deixar o arruamento lá, como se for, e o município não volta para ele. Ele não quer saber disso. Claro, vai arrumar encrenca. Então, a associação, como tem registro que tem que reatear, eu comecei a bater e tal, não estava pegando, aí pegou. Então, aí, ministra Nancy Andrighi, o voto 1509 de São Paulo também, trabalhou no tema sobre a taxa de manutenção, num contrato padrão que existe no registro imobiliário, com a cláusula que autoriza a cobrança das despesas administrativas, e foi assim que seguiu o nosso entendimento daí para frente. E aí houve um caso, que é o 1733, 370 de Goiás, 1733, um especial, 1733, 370 de Goiás. O sorteio para o especial caiu nas mãos do ministro Vilas Boas. E eu não concordei com aquela situação, porque é uma situação nova, então tem um aluno aqui que trabalha com isso. Ou seja, o ministro Vilas Boas Coelho entendia que convenção não podia prever de forma alguma a obrigação das coisas se resolverem através da cláusula compromissória. Admitia. E eu falei, escuta, mas espera um pouquinho. O condomínio tem uma convenção nesse sentido. Está registrada. Há a cláusula compromissória expressa, todo mundo tem ciência disso. Por que este novo não há de submeter a esta convenção? E assim, pensando, né, pedi vista para divergir e fiquei vencedor. Nem sempre perde, né? Às vezes ganha também. Né? Nesse caso, eu fiquei o vencedor. E há um caso também do ministro Noronha, 1503-651, também de São Paulo, onde ele ficou entendido por ele, nesse caso diferente, que é o Jardim Acapulco, né? Por ele que se batia isso, e aí ele se quedou, para dizer que nessa situação também é possível, do Jardim Acapulco, que tem registro, é possível se fazer a cobrança
da taxa condominial. E mais um do ministro Vilas Boas Cueva, depois de tanto bater, também na taxa condominial, do Jardim Acapulco, 1422.859 de São Paulo. 1422.859 de São Paulo. As coisas vêm de São Paulo, engraçado isso, né? Nós temos mais de 50% dos processos que lá chegam são de São Paulo. Tem um caso muito engraçado do Rio de Janeiro, eu estou falando em São Paulo, eu não trouxe esse voto, mas está na minha cabeça. No Leblon, no bairro do Leblon, que todo mundo sabe, dá para saber, né, que é um bairro bom, né? E, lamento, deve ser, se imagina que são pessoas estudadas, que trabalham, ganham dinheiro com a força do estudo, é o que se imagina, né? Num prédio branco, de 20 e tantos andares, o condômino 23º, sei lá, resolveu, prédio branco, ele tem que dar risada, resolveu pintar a fachada dele de preto. Encarapitou um caraboclo lá em cima, o pintor e mandou pintar, para tanto, paga. Aí foi lá o síndico, olha, Zezinho, por favor, dá para pagar? Não, está bonito. Mas não pode fazer isso. Não, mas está bonito, não vou tirar. Ah, depois é tão alto que ninguém nem olha. Mas vai ficar lá. Não. Fizeram uma assembleia, Zezinho, vem cá. Bom, tira aquilo, não vou tirar. A mulher do piolho, né? Não vou tirar, está bonito aquilo lá, não vou tirar. Entra com uma ação em juízo, medida, tutela, foi concedida, tira, 1.000 de multa por dia, 2.000 de multa por dia, 5.000 de multa por dia, e ele não tirou, demorou mais de um ano. E aí o condomínio foi e tirou, recebeu agora, foi tirar. Aí foi o advogado lá sustentar, só uma coisa, não pode uma multa dessa chegar a 300 mil e tantos. Pode. Ele só foi sustentar que tinha que baixar os padrões dessa casa, não são estes e tal. Não pode, nesse caso fica, porque, né, essa renhetice tem preço sim. Não é possível se viver dessa forma. Não é o padrão que nós conhecemos da Agenda 2030, de forma alguma. E aí um outro da relatoria do ministro Sanseverino, a quem rendo as minhas homenagens, do Paraná, 1652.595. 1652.595. É uma coisa interessante, porque a convenção condominial é uma loja no térreo que só dava frente para a rua, para a calçada, não tinha acesso à área comum, do corredor de entrada, e começaram a ratear para ele, também para este condomínio, o total da despesa. Ele falou, mas eu não posso pagar isso tudo, não é justo. Não é que a matéria teve que chegar lá no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sanseverino entendia que ele tinha que pagar pelo todo. Eu falei, não pode ser assim. E aí, ela tem que fazer a contribuição naquilo que efetivamente ele for partícipe do que ele usa. E não mais que isso, não tem outro sentido. E foi a regra do 1340, do Código Civil, que eu me vali para me sagrar, nesse caso, vencedor. Tem um outro aqui também que é interessante. Ah, tá. Esse é interessante. O condomínio resolveu postular uma compensação por dano moral, contra um determinado condômino que estava perturbando a paz. Mas é o condomínio que postulou. Mas condomínio, o que é? Não é um ente personalizado por força de lei. Então, ele não pode sofrer dano moral. É o 1736.593 de São Paulo. 1736.593 de São Paulo. E aí nós entendemos, né, qual é a natureza jurídica do condomínio. O condomínio não pode postular por dano moral. Se os moradores individualmente quiserem, assim pode fazer. E outra também muito interessante, e vou acabar, que é a cessão de crédito da dívida condominial. Pode ceder, não pode ceder. E aí como é que fica? Vai na sua inteireza, não vai na sua inteireza? Na sessão nós sabemos, né, de há muito que o cessionário recebe a coisa no todo, do jeito que está, com seus vícios ou suas bondades. E assim chegou essa matéria ao STJ, na 1570.452 do Rio de Janeiro. 1570.452 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Vilas Boas Cueva.
E aí nós entendemos lá, e aí foi por 5-0, que na atividade de securitização dos créditos condominiais, os fundos de investimento valem-se da cessão de créditos regulado pelo 286 seguinte, o novo Código, e ao efetuarem o pagamento das cotas condominiais inadimplidas, subrogam-se na mesma posição do condomínio cedente, com todas as vantagens legais a eles conferidas para todos os efeitos legais. Isso é uma coisa muito interessante, e aí o do Airbnb está aqui, eu não vou mencionar, e o do Salomão também está aqui. Quer? Não. Aí esse é muito interessante também. A pessoa se apegou, e eu vou acabar aqui. Um condomínio em São Paulo, um condomínio bom, um condomínio falou assim, olha, esse carteiro de condomínio está errado. Mas o senhor mora na cobertura, mas está errado, a lei diz que é igual para todo mundo. Não, não é, o senhor tem área maior. Não, tem que ser igual. Foi juízo. Ele acha alguém para ir a juízo, achou. E aí vai, e a picuinha é tal que ele paga para fazer sustentação. Eu, se eu fosse advogado, não sou mais, há muitos anos, né, porque eu quis fazer magistratura e me dou feliz. Mas eu, se tivesse sustentar uma coisa dessa, eu ia cobrar caro, mas vai ficar caro mesmo. Feliz, ia cobrar feliz. O cara quer fazer picuinha, então vai. Vamos lá. Aí, então, o que aconteceu? Ele porque queria que fosse igual para todo mundo. Não, não é. É pela fração. E nós, então, acertamos lá que a divisão da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de forma diversa. É um 336 aqui mencionado, inciso 1º do nosso novo Código Civil, nós já tínhamos precedentes a respeito disso. Eu quero dizer, presidente, que pela terceira vez, então, estou nessa casa, aqui nesse prédio, fico extremamente feliz, e eu termino falando a Vossa Excelência, me louvando no Padre Vieira. O Padre Antônio Vieira tem uma passagem que não sai da minha cabeça, que diz assim para todos nós: os passos passam, mas as pegadas ficam. E as pegadas desse encontro hão de ficar pelas suas mãos para todo sempre. Muito obrigado a todos.